No vídeo de hoje, daremos início a uma sequência de aulas aqui para o YouTube. Será um mini curso onde partiremos do extremo básico até os temas avançados dentro da teoria do ICT. Eu não tenho dúvidas que essa será a sequência de aulas mais avançadas sobre a teoria do ICT que vocês encontrarão no YouTube. Peço que quem já for mais avançado tenha um pouquinho de paciência, mas eu tenho certeza que a partir dessa primeira aula, mesmo vocês avançados, conseguirão extrair insights de grande valor. No passado, já realizei alguns minicursos, mas o que é básico para mim ou para alguém que já estuda ICT pode ser extremamente complexo para alguém que está iniciando agora nos mercados. E que a verdade seja dita, normalmente quem entra no ICT já se ferrou ali com análise técnica, enfim, não conseguiu ser lucrativo com outras teorias e encontra o ICT só mais tarde. Esse minicurso será para mudar isso e conseguir ajudar, inclusive, quem está iniciando aqui nos mercados. Então, essa primeira aula nós falaremos sobre a dinâmica dos candlesticks. Então, como que um candlestick se comporta? Isso aqui é extremamente crucial para os mais novos, mas eu tenho certeza, novamente frisando, que mesmo que você for avançado, você conseguirá extrair insights de valor já dessa primeira aula. Então, galera, sem muita enrolação, bora para o conteúdo. O que vocês precisam saber é que nós utilizamos os gráficos de candlesticks. Se você for aqui em cima do TradingView, você pode, por exemplo, alterar para linha. Já falaremos sobre a diferença. E, cara, tem gente que gosta de utilizar o gráfico de linha, é bem interessante para alguns pontos, mas no geral tem muito menos informações que os candlesticks. Agora, alterando aqui, nós podemos também ver, por exemplo, Renko, Renken Ashi, enfim, essas coisas aqui que eu, sinceramente, nunca utilizei e nem sei utilizar, mas são todas formas de a gente ver o preço. São informações diferentes de ler o comportamento do preço. Eu, sinceramente, não curto e os candlesticks são a forma mais sólida de a gente aprender como os gráficos se movimentam. Então, o principal aqui é nós conseguirmos ler a ação do preço por candlesticks, sem depender de indicadores, sem depender de fórmula mágica, simplesmente conseguir ler os candles. E eu preciso que vocês entendam é que candles não são apenas candles, eles são rastros de algo maior. Então, nós vamos identificar o order flow, principalmente utilizando dessas velas, desses candles. Então, para começar, vocês precisam entender a dinâmica dos candlesticks, como o varejo os vê e como as grandes instituições se posicionam. Galera, vamos fazer aqui a ideia de um candle básico. Ele vai ter o seu início, ele vai fazer alguma movimentação, vai fazer a sua entrega de preço, vai achar aí uma máxima, retrair e fechar. Essa movimentação dentro dos gráficos estará formando um candlestick de tempo gráfico maior, sendo a sua abertura, que eu vou marcar aqui com uma linha vermelha, sendo a sua mínima, a sua máxima e o seu valor de fechamento básico. Como esse candle, se ele fizer esse exato movimento, como esse candle se criou? Vou pegar aqui azul para simular barras de alta. Então, esse candle teve sua abertura nesse ponto, ponto zero, ponto de abertura. Primeiro, ele deu uma oscilada de preço. Então, ele subiu, desceu, subiu e aí caiu até fazer o fundo. A partir do momento que ele retrai, o que vai acontecer aqui? Ele vai deixar um pavio, a sombra inferior. Essa é a dinâmica de um candlestick. Todo movimento que ele fizer abaixo do preço de abertura, assim que ele superar o preço de abertura, ele vai deixar a sombra, como vocês aprendem na análise técnica, o pavio do preço. Então, agora, nós temos o caminho livre para a expansão desse candle. Ele vai expandir, vai fazer sua movimentação até que encontre sua máxima e retraia, dando aqui seu ponto de máximo e fechamento. Vamos lá, nós temos alguns pontos a tratar aqui. Tem candles que não serão tão direcionais. Para isso, nós faremos o alinhamento de preço e tempo, porque nós queremos participar desses candles voláteis, esses candles de direcional de preço. Mas digamos que ele se comportou de forma um pouco diferente, então. Na realidade, ele teve sua abertura, ele caiu, subiu, caiu de novo, subiu, expandiu, você achou que agora ia, mas na realidade ele retraiu e fechou. Vamos fazer de novo essa dinâmica dos candles. Primeiro fazer aqui as marcações de mínima, abertura. E galera, eu sei que para quem já é mais avançado isso aqui pode estar sendo chato, mas senta aí a calma que vocês podem ter certeza que vai sair muita coisa boa daqui. E o seu topo? Temos a abertura, a mínima
o topo e o fechamento. Vocês têm que lembrar que um candle ele vai representar tudo que o ativo movimentou durante determinado intervalo. Então, se você tiver, por exemplo, no tempo gráfico diário, e você descer para algum tempo gráfico menor que o diário, então você está vendo aqui um candle diário, por exemplo, um dia. Para ver essas movimentações, você terá que descer o tempo gráfico, por exemplo, para um gráfico de 1 hora, talvez 30 minutos. Enfim, você vai precisar descer o tempo gráfico, porque aí você vai conseguir ver essa representação dentro de prazos menores. Então, parte do alinhamento macro a micro vem de velas HTF. Tá, mas vamos lá. Se for uma dinâmica como essa aqui da direita, como o candle se comportou? Novamente, vamos pegar o azul. Então, ele abriu, fez a mínima, começou a expandir. Esse momento o candle está assim. Quando ele estiver aqui, ó, o candle está em alta. Quer dizer que ele já vai expandir? Não necessariamente. Nós teremos que fazer alguns alinhamentos aqui para ter certeza. Mas se for um candle de indecisão, o doji, famoso na análise técnica, ele provavelmente vai ficar te trollando. Então nós alinharemos essa técnica com as técnicas mais avançadas que eu apresentarei nas aulas futuras. Vamos lá. Ele abriu, retraiu, subiu, deixou pavio. Mas depois ele fez o topo e foi lá embaixo. Estava um candle negativo. Deixou o pavio aqui acima. Depois ele voltou novamente acima do seu preço de abertura. O que está acontecendo aqui? Ele vai deixar o paviozão lá embaixo na mínima e vai abrir sua expansão. Mas ele encontrou a máxima e fez o quê? Retraiu quase tudo. Então, mesmo sem mudar o tempo gráfico, você vai identificar um doji do preço, aquele candle de indecisão, que ele não tem muito corpo, nem acima, nem abaixo. Então, você tem aqui, eu fiz quase alinhado, tá? Meus desenhos não são dos melhores, mas quase alinhado ao seu fechamento. Então, o que eu quero passar de informação aqui com vocês? Nós queremos assumir quais candles têm maior chance ou menor de expandir. Vou passar uma técnica para leitura de candle a candle extremamente sólida para vocês. Mas o principal que vocês têm que ter em mente é aonde esse candle está sendo criado, com quais níveis ele está interagindo. Essas serão informações chaves. Vai trazer mais informações sobre se a gente vai esperar um candle de alta, vai esperar um candle de queda ou simplesmente aguarda, porque possivelmente teremos uma acumulação, uma lateralização ou uma indecisão do preço como esse doji. Vamos lá, isso aqui é o básico, tá? É o básico. Então, vamos aqui abrir rapidinho o euro para vocês terem uma noção disso. Se nós pegarmos, por exemplo, vamos pegar essa grande barra de alta que foi lá embaixo e subiu tudo. Vamos pegar a referência dela para vocês entenderem a dinâmica. Aqui é o candle diário. Estamos no tempo gráfico diário. Isso aqui é muito bom para definição de viés. Eu vou entrar lá no 1 hora, conforme eu mencionado, para a gente fazer a identificação aqui. Deixa eu desativar esses indicadores. Inclusive, no final da aula, eu vou fazer um anúncio a respeito desses indicadores. Estão indo para a versão final, para quem tiver interesse. Lembrando, tudo isso vocês conseguem fazer manualmente. Tem um vídeo aqui chamado Melhores Indicadores ICT. Vocês podem acessar por lá que vocês vão ver como ter essa gama de ferramentas, mas eu estou com um técnico de inteligência artificial que está fazendo as edições que eu quero para esses indicadores, então está ficando sensacional. Ok, galera. Nós temos aqui um candle de alta. Vamos pegar a abertura, o início desse candle. Então eu vou marcar aqui, ó, como Open. Nós marcaremos o fundo desse candle, é a mínima. Nós marcaremos a máxima desse candle, topo, e até onde ele está tendo seu nível de fechamento. Sem alterar o tempo gráfico, nós sabemos que a formação desse candle é essa. Tem um corpão, ele abriu, vou fazer aqui, ó, ele abriu, manipulou, retraiu, deixou a sombra, deixou o pavio, está em expansão, está em fase de expansão. Vai encontrar um ponto de máxima, vai retrair e ter o seu fechamento. Então, mesmo sem alterar o tempo gráfico, nós sabemos que a formação desse candle está assim, lá no tempo gráfico diário. Cara, quando vocês conseguirem fazer esse tipo de alinhamento sem grandes dificuldades, vocês vão ver como essa técnica que eu vou apresentar para vocês é insanamente eficaz. Então, aqui, ó, galera, é essa dinâmica, tá? Não tem segredo, a gente consegue tanto ver o que o ativo fez em tempos gráficos menores sem alterar o tempo gráfico ou em maiores. É a dinâmica, é a leitura fractal dos mercados. Ok, então que tipo de informação eu consigo extrair disso?
Vamos ter aqui uma perspectiva do que o varejo vê na formação desse candle e o que os institucionais fazem com essa informação. Vamos utilizar essa vela aqui realmente como exemplo. Galera, antes da movimentação de preço, antes dessa alta do preço, como que esse preço estava? Vou colocar aqui numa hora novamente. Vocês imaginam que o candle diário virou e ele estava assim. O que o varejo vai fazer quando ele vê o rompimento de um nível de suporte extremamente forte? Talvez de uma linha de tendência, algo do gênero. Ele vê um rompimento com muita força. Cara, isso aqui induz vendas para o varejo. Qual é a atuação do Smart Money em cima disso? Cara, se eles estão vendo venda, eles vão absorver essas vendas para poderem acumular a sua posição. Eles não conseguem acumular posição se não tiver liquidez nos mercados. Então, esses movimentos da formação do pavio dos candles é justamente para prender o varejo na ponta contrária, para gerar liquidez para acumulação do Smart Money. Vocês vão aprender mais sobre isso daqui para frente nas aulas sobre Power of Three. Então, vamos lá. Olha como que estava o candle do diário. Ele não vai mostrar, cara. Filho de uma mãe. Ele não vai funcionar com essa dinâmica do replay. Mas o que vocês precisam entender é que quando o candle estava assim, nessa exata formação, cara, ele tinha simplesmente... O diário estava nesse seguinte formato. Ele tinha um corpo gigante vermelho, talvez um micro paviozinho aqui acima. Então, esse movimento está fazendo o quê? Está induzindo a grande massa às vendas. É nesse tipo de movimento que nós iremos procurar as compras, porque vocês sabem que se esse é o preço de abertura aqui do candle do diário, a partir do momento, vou ter que fazer de novo essas anotações, a partir do momento que ele abriu, estava um candle gigante de queda, induzindo o varejo à queda. O Smart Money vai absorver todas essas vendas. E vai acontecer o quê? Ele vai retrair, vai virar um candle azul, deixar aquele paviozão brabo e agora nós temos livre margem para expansão. Cara, tem N técnicas que a gente pode fazer o alinhamento para isso aqui, mas a gente vai ter que ir devagar, então você se acalme aí. Agora a questão é a seguinte, como então eu vou fazer a leitura desses candlesticks para a definição de viés, para a definição de order flow e afins? Galera, essa é uma técnica simples, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos iniciantes e também quem pegou um monte de teoria picada avançada e está perdido na definição de bias. Vamos lá, dá um play aqui só por curiosidade, então ele define fundo, tem a sua expansão, fechamento e aí sim cria aquele candle, aqui já está prosseguindo o movimento, aquele candle de alta. Então galera, vamos à nossa dinâmica. Dinâmica extremamente simples. Nós queremos ler candlesticks. Então, primeiramente, em uma tendência de alta, o que tende a acontecer, isso aqui inclusive eu mencionei na última aula e eu sei que ajudou muita gente, aula picada sobre o assunto. Se vocês tiverem interesse, acessa meu canal, vê a aula sobre Previous Day High e Previous Day Low. Só que a questão é, isso aqui é uma leitura de preço, é universal, não depende de tempo gráfico. Então, eu quero usar no mensal, trimestral, até mesmo anual, você pode. Eu quero usar no 4 horas, 1 hora, até mesmo tempos gráficos menores, você também pode. Lógico que quanto maior esse tempo gráfico, vai ser mais fácil de você prever e de você acompanhar os rastros em tempos gráficos menores. Mas vamos lá. A regra aqui é simples. Se o candle atual está fechando acima do candle anterior, então não esqueçam, você tem abertura mínima, expansão, que é máxima, e fechamento. Fechamento do candle é onde ele termina, tá? Então você tem um fechamento do candle acima do topo do candle anterior, isso aqui é um indicativo de continuidade de alta. Qual é a melhor atuação em cima disso? Você aguardar esse candle abrir, você comprar a formação desse pavio para participar da fase de expansão e prosseguir esse viés que é otimista aí do preço. Ok, tá fácil. Agora vamos lá. Se o preço deixar um pavio acima do candle anterior, isso aí possivelmente indica uma reversão de preço. Eu prefiro que vocês acompanhem o flow. Por enquanto, é pouca informação para eu passar para vocês, mas o preço tem o seu fechamento acima do candle anterior. Vamos fazer nossas anotações para facilitar aqui. Fechamento acima do candle anterior, continuidade. E alta, né, nesse caso. Depois a gente vai ter que fazer da queda. Se bem que é só inverter a dinâmica, mas tem gente que fica perdido, então tudo bem. Fechamento acima do candle anterior, continuidade de alta. Agora, pavio acima do candle anterior, isso aqui já diz possível reversão, movimento de queda. Então, você tem aqui o pavio do ativo
liquidando a máxima do candle anterior e tendo seu fechamento dentro do candle, tendo pavio acima da máxima anterior. O fechamento, nesse caso, não importa tanto. Então, pavio acima do candle anterior, possível reversão, movimento de queda. Aí vem um próximo candle, por exemplo, de queda, tem seu fechamento abaixo do candle anterior, mesma dinâmica. Ele tende a continuar essa movimentação de queda. Então, vamos fazer aqui. Fechamento abaixo do candle anterior, possível não, continuidade de queda. Aí, de repente, vem um candle que absorve esse movimento e, na realidade, ele deixa, vou colocar aqui um corpinho do candle, ele deixa pavio abaixo do candle anterior. Pavio abaixo do candle anterior, então, possível reversão. Movimento de alta. Vocês estão entendendo a dinâmica? Ela é muito simples. Aí você me fala, Irã, isso aí é muito simples. Posso usar dessa forma? Sim, cara, mas você não vai sair num 15 minutos operando vela a vela. A dinâmica aqui é, por exemplo, você identificar isso lá num tempo gráfico de 4 horas e saber que você pode utilizar, por exemplo, um movimento lá no 15 minutos para buscar a tua posição. Então, nós faremos o alinhamento de preço. O que eu quero que vocês façam a partir dessa aula? Vocês identificarão o viés ou no semanal ou no diário por esse tipo de interação. É simples, mas conforme vocês vão aprendendo, o negócio fica muito mais interessante. Por exemplo, se você quer caçar uma reversão, é bom que ela esteja interagindo com algum ponto de interesse, algum nível-chave. Isso aqui é assunto da aula de aulas futuras. Mas ele está sendo formada, por exemplo, dentro de um nível de desbalanço, cara, você tem muito mais contexto para acreditar nessa reversão. Não tem nada aqui, cara. Então, você aguarda. Ou você busca informações em tempos gráficos menores que corroborem esse seu viés de alta, ou você simplesmente aguarda alguma confirmação. Até porque, se vier um próximo candle e tiver o seu fechamento acima do candle anterior, fechamento acima do candle anterior, o que isso significa? Possível alta. Então, talvez aqui você ainda tivesse desconfiado e seja um dia que você esperou, não buscou posições. Tentem não utilizar isso 100% às cegas, mas se você novamente teve um fechamento acima do candle anterior, sua próxima vela poderá ser em continuidade. Um insight extra, vocês podem usar os 50% desses candles anteriores como ponto de precisão. Eles tendem a ser muito efetivos. Isso aqui é um insight já um pouco mais avançado. Então, galera, eu preciso que vocês estudem, vamos para os gráficos, eu preciso que vocês estudem essa dinâmica e, para iniciantes, comecem a observar o preço. Isso aí nós vamos usar futuramente para definição de bias, também serve para leituras em tempos gráficos menores, mas principalmente para definição de bias, nós alinharemos isso a outras técnicas. Eu preciso que todos aqui saibam como funciona o comportamento desses candles. Então, vamos pegar o próprio euro aqui nessa breve tendência. Eu queria voltar aqui aquelas anotações. Deixa eu fazer o seguinte. Ok. Vamos pegar aqui o movimento de alta. O preço, vou pegar aqui uma ferramenta. Temos aqui candle atual. Candle atual fechou acima do candle anterior. O que você espera para esse cara em Y? Se o X teve fechamento acima do candle anterior, o Y possivelmente trabalha em alta. Cara, aqui foi um candle que não liquidou a máxima do candle anterior, então talvez você não tivesse um viés tão bem definido. Então, esse próximo candle em Y, ele não se enquadra nos parâmetros. Aqui tinha fortes indicativos dessa continuidade de alta, mas ele não se encaixava em todos os parâmetros. Próximo candle, ele teve seu fechamento, continuando esse movimento, acima do candle anterior. Possível continuidade de alta. Você veio com o candle seguinte, que na realidade ele caiu. Caiu deixando um pavio abaixo da mínima anterior. Isso aqui é um pavio e ele não fechou abaixo da mínima. Se tem pavio abaixo do candle, movimento de alta. Movimento de alta. O preço prossegue. O que acontece nesse próximo candle? Fechamento acima do candle anterior. Possível movimentação de alta. Continuidade de alta. O que acontece aqui? Novamente um fechamento acima do candle anterior. Teve esse gap para atrapalhar. Vocês já conseguem ver grandes rejeições, mas seguindo essas técnicas mais às cegas, era uma continuidade de alta para esse candle. Então, vem esse cara com X
e tem o seu fechamento abaixo do candle anterior. Movimentação é de queda e você consegue pegar mais um dia de queda aqui em Y. Mas, de repente, vem esse grande pavio que tanto vem com pavio abaixo do candle anterior quanto fechamento do corpo acima do candle anterior. Cara, aqui vocês têm dois fatores. Então, primeiro, pavio abaixo do candle anterior. Movimento de alta. Vocês também têm nesse mesmo cara aqui com o X, um fechamento acima do candle anterior. Continuidade de alta. Cara, aqui ele está jogando na sua cara, que é um movimento de alta. Próximo candle, ele até trabalha certa alta, mas não dá tanto interesse, acaba induzindo, deixando um pavio acima do candle anterior e prossegue essa alta. Aqui nós tivemos um fechamento acima do candle anterior e possivelmente esse dia tinha um indicativo mais de alta do que de queda. Aqui nós estamos no ativo euro-dólar e que é um ativo que está extremamente lateral. Se vocês pegarem, por exemplo, um índice americano, que ele é muito mais direcional, vai ser mais fácil vocês acompanharem esse tipo de viés. Então, ele é muito mais clean, muito mais direcional. Fica mais fácil a nossa atuação, principalmente seguindo o flow, que é alta. Mas, enfim, cara, você vai ter fechamento acima do candle anterior, quantidade de alta, fechamento acima do candle anterior, quantidade de alta, que ele deixou tanto pavio abaixo quanto acima. Cara, indecisão do preço. Decisão do preço. Teve seu fechamento acima, possível movimentação de alta, acabou não respeitando. Até dava para ter pego trades lucrativos em alta aqui, mas não respeitou. Deixa eu dar um zoom. Novamente, fechamento acima do... Desculpa, primeiro vamos fechamento abaixo, né? Fechamento abaixo do que no anterior, continuidade de queda. Pavio abaixo do que no anterior, possível reversão. Mas ele faz um último movimento de queda e novamente volta o flow original. Fechamento acima do que no anterior, alta. Fechamento acima do que no anterior, alta. Fechamento acima do que no anterior, alta. Opa, pavio acima, possível queda. Vem uma grande queda do preço, mas pavio abaixo, alta. E nós estamos aqui em movimentos de alta, fechamento acima, fechamento provável acima, de continuação desse movimento. Então percebam, às cegas, ele vai te dar bons vieses e vai te dar confirmações falsas. Já é o suficiente? Sim, já é o suficiente, porque vocês não vão só seguir às cegas isso. Vocês vão descer o tempo gráfico e buscar o devido alinhamento. Mas é essa técnica que vocês irão utilizar para fazer a leitura candle a candle. Ativos laterais, vocês terão muito mais dor de cabeça. Ativos direcionais, isso aqui é uma mão na roda, é sensacional. Tentem buscar entender a psicologia por trás desses candles, mas aqui eu quis uma aula simples para mostrar a dinâmica de análise candle a candle. E segura aí, galera, que eu tenho um anúncio para fazer daqui a pouco, mas vamos lá, para ensinar a dinâmica candle a candle para vocês, para facilitar os novatos a conseguirem identificar esse tipo de movimentação. Falaremos sobre algumas coisas mais básicas, como definindo swing high, topo ou swing low, fundo, fair value gaps, desbalanços, que são a engrenagem dos mercados. Liquidez, então a gente precisa saber como definir topos e fundos, e desbalanços. É isso que conduz os algoritmos. Galera, então vamos lá. Aulinha simples, eu realmente espero que ajudou a vocês, e já nessa aula eu vou fazer o seguinte anúncio. Eu vou abrir aquela aba de subscription aqui do YouTube. Então vocês terão algumas opções de subscription para o YouTube. Eu vou começar a trabalhar melhor esse YouTube e deixar o Instagram um pouco de lado, porque o YouTube eu consigo ser muito mais técnico quanto aos conteúdos. E também, o pessoal está muito engajado aqui, me lança excelentes feedbacks, então eu agradeço vocês, seguidores, e quem deixa os feedbacks, quem acompanha também lá no Instagram, @IranInvest. A partir de hoje, além de darmos início ao mini curso aqui do canal, nós teremos a aba de assinantes aqui do YouTube. Então nós temos Inner Circle T2, T3 e o cargo maior aqui. Vamos lá. Na T2 vocês terão lives semanais com giros de mercado. Provavelmente faremos elas já na segunda-feira às 19 horas. Não é um horário que será fixo, mas inicialmente será nesse horário. Temos a Inner Circle T3, que dá acesso a todo o pack de indicadores, sendo o Tools na segunda versão, o ADR já com todas as travas, e as Kill Zones, dando mais espaço para, por exemplo, London Close, CBDR, Silver Bullet, enfim,
o que vocês precisarem alinhados ao tempo, e o cargo maior que dará acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Então, se você estiver vendo esse vídeo daqui a um tempo, verifique os benefícios, porque eles podem aumentar ou serem modificados. Então, não esqueça de verificar os benefícios antes de assinar. Mas, de início, se você quiser ter esse contato comigo semanalmente, o pack de indicadores, ou participar num contato mais direto no WhatsApp, vire assinante aqui do canal. Lembrando, agora serão vídeos semanais desse mini curso do básico até o avançado, e para quem quiser um acompanhamento mais de perto, convido vocês a virarem assinantes aqui do canal. Tamo junto, galera. Não esquece de deixar aquele like e verifique se você já está inscrito aqui no canal.